Marcos capítulo 6, o verso 45, nós vamos ler rapidamente alguns textos e a presença de Deus é notória. Acabei agora de orar o mar aqui atribulado, porque o inimigo ele faz isso. Acabei de orar o mar do casal aqui que está passando processo de casa, uma bagunça. O inimigo ele faz bagunça mesmo no casal. Eu fui lá para fazer uma oração. Deus ele deu providência lá. Porque parece que a gente está aqui, mas parece que a gente vem, as cadeiras estão vazias. Parece assim que nada está acontecendo, Deus não está agindo. Mas Deus às vezes está agindo. Deus às vezes estamos aqui, mas Deus está trabalhando na nossa casa, Deus está trabalhando na nossa saúde. Porque a gente só vai ver o resultado desse culto aqui hoje, a gente vai ver o resultado amanhã. Quando você liga a televisão, uma criança de 5 anos cai de um prédio de 5 andares e sobrevive, quebra no osso. O resultado do culto de hoje, oração, orações. Então Deus ele quer surgir muito forma de trabalhar. E às vezes não entende, ninguém está ali, mas o nome de Jesus, esse menino que assola palmadas, aleluia, aleluia, hoje está tendo retirada para a glória de Deus. É verdade, Deus. Livro de Marcos, capítulo 6, 45, diz o texto sagrado: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era ao contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram. Mas logo falou com eles e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Meus irmãos, eu estava aqui meditando nesta palavra, e a Bíblia vai nos informar que o ministério de Jesus foi um ministério, louvado seja Deus, um ministério abençoado. Jesus, o fato de ele ser 100% homem e 100% Deus, Jesus ele não estava isento dos problemas, das lutas, das dificuldades, das pedradas, das caluniadas. Jesus então ele vai assumir o ministério terreno, e dentro de alguns ministérios terrenos de Jesus, nós vamos ver que o texto de Marcos em que nós acabamos de ler, a Bíblia vai nos informar que Jesus estava a caminho do deserto. Chegaram a multidão em que estava desesperada, porque estava no deserto e havia-se uma grande fome. Jesus com seus discípulos, Jesus ele vai falar: olha, não posso eu despedir a multidão com fome, porque eles podem cair, eles podem se enfraquecer no decorrer da caminhada, eles podem ficar fracos, eles podem, quem sabe, até mesmo passar mal. Olha, a gente sabe, se a gente não comer, o nosso corpo físico, a gente começa a ficar fraco. Se nós ficarmos alguns dias sem comer, qualquer coisa que a gente pegar será pesada. Por quê? Porque o corpo está fraco. O corpo, a matéria-prima, não vai conseguir suster de pé. A Bíblia então vai nos informar que Jesus vai olhar para os seus discípulos
e vai ver e vai falar com eles: olha, eis que a multidão que está conosco, a multidão está com fome, e nós estamos no deserto. Então temos que dar alguma coisa de comer a essa multidão. A Bíblia vai nos informar que um discípulo, ele se levanta e vai falar com o mestre: mestre, eis que a hora já está avançada, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Eis que a hora está avançada e a hora já não espera mais, e o lugar que nós estamos é deserto. Ora, os discípulos, eles estavam preocupados com o quê? Eles estavam preocupados com a sua proteção e com a proteção de Jesus. Mas Jesus estava pensando diferente. Jesus estava preocupado com aquela multidão que estava com fome no deserto. Jesus disse: olha, porém preparemos alguma coisa para eles comer. Jesus disse: dá alguma coisa a eles de comer. Aí um vai se levantar entre a multidão e vai falar: ué, como pode eu ir a uma hora dessa em um mercado? Eis que as lojas já estão fechadas, a padaria já está fechada, o mercado já está fechado. Como eu posso de comprar alguma coisa essa hora para dar de comer tanta gente? Eis que eu não tenho. Jesus vai olhar para um e vai falar: o que é que tu tens aí? Aí um vai se levantar: eu não tenho nada a não ser 5 pães e 2 peixinhos. Olha, era o que Jesus precisava. Quem sabe nessa noite nós entramos aqui falando: Senhor, hoje eu não tenho nada para te dar, hoje eu só vim para receber do Senhor, hoje eu só vim para ouvir o Senhor. Me dá um sinal, o que o Senhor quer que eu faça, como eu fazer para lutar para minha casa. Mas essa noite Jesus fala: ei, você tem ainda alguma coisa? E aí você pode olhar para dentro de si e você fala: eu não tenho nada. Pois eu digo que a igreja de Cristo Jesus, uma igreja sarada, uma igreja cheia de Deus, ela tem o quê? Ela tem paz, ela tem alegria, ela tem satisfação de viver, ela tem o prazer de estar num culto como esse. Aleluia, nós temos sim, nós temos o quê? Nós temos o pão da vida eterna. E o que é o pão da vida eterna? É a palavra de Deus. Aleluia, tudo que essa geração precisa é da palavra de Deus. Precisa ouvir a palavra de Deus. Eu vou morrer porque a hora não espera. Agora a Bíblia vai nos informar que Jesus vai mandar a multidão se assentar. Olha, nós vimos que era muita gente. Jesus vai pegar daquele discípulo aqueles 5 pães e 2 peixes. Aos olhos Aleluia, aquilo ali nada era. Aos olhos do discípulo, aquilo ali para poder alimentar a multidão não era o suficiente. Ora, Jesus, ele vê o nosso povo como muito. Jesus, ele olha para quem sabe, a gente tem uma casa tão simples e a gente fala que a nossa casa não é muito de hoje. Eu falo: você é minha esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Jesus vai pegar aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Ele vai mandar a multidão se assentar. Ele vai apresentar a Deus. Ele vai agradecer a Deus. E aí a Bíblia diz que quando Jesus, ele passa, transfere para os seus discípulos, Jesus fala: agora vocês vão lá e servem a multidão. A Bíblia diz que podem servir aquela multidão que estava sentado. Aleluia. Tanto pão, tanto peixe apareceu que todos ficaram fartos. Antes eles tinham um só cesto. Agora, depois do milagre, quanto eles vão ter? Eles vão ter 12 cestos sobrando para eles, irmãos. Isso é fé. Aleluia. Jesus mostrou para eles que o deserto não pode matar você, as lutas não podem nos parar. Aleluia. Tudo que a gente temos que ter é fé. Aleluia. Tudo que nós temos que ter é confiança em Deus. A Bíblia vai nos informar que agora vai sobrar 12 cestos. A Bíblia diz mais à frente que agora, depois da multidão alimentada, olha, irmãos, Jesus estava no deserto, mas tudo que Jesus queria era o sossego. verdade, Deus. Aleluia. Mas tudo que Jesus queria naquele momento, Jesus, quando pega os seus discípulos, entra no barco, vai embora,
Jesus queria era chorar. Jesus queria era chorar nos braços do Pai. Por quê? Porque todo filho ele tem um afeto com o Pai. Todo filho, quando ele tem alguma perda, ele vai chorar nos braços do Pai. Perceba que quando o seu filho ele perde algum colega, algum companheiro, o que acontece? Ele vai chorar nos braços do Pai ou da mãe. Verdade, porque perdeu um amigo, porque perdeu um companheiro. E Jesus estava assim. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus tinha acabado de receber uma notícia que tinha matado João Batista, amigo de Jesus, um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada. Foi colocado na cadeia, aleluia, perdeu a cabeça. Agora Jesus foi se lamentar a morte de João Batista. A Bíblia diz então que Jesus vai ver a multidão sabendo que Jesus não estava. Eles correm a pé, eles vão desesperados atrás de Jesus, porque Jesus é o dono do milagre, Jesus é o dono da cura, Jesus faz acontecer, Jesus não espera acontecer, Ele faz acontecer. E quando a gente espera acontecer, Jesus não, Ele faz acontecer, aleluia. Aí Jesus vai olhar aquela multidão correndo, crianças correndo, mães e pais correndo, desesperados. A Bíblia diz que Jesus, Ele se move de íntima compaixão, aleluia. Sabe o que a igreja do século 21 precisa? Não é de templos luxuosos. Sabe o que a igreja precisa? Não é, aleluia, de roupas bem elegantes. Sabe o que a igreja precisa? Não é de cadeiras todas de ouro, não. A igreja precisa de mais compaixão, de mais misericórdia, de mais amor, de mais afeto, de mais carinho. E isso Jesus tinha. Jesus queria ensinar os discípulos: olha, vocês podem ter 5 pães e 2 peixinhos, mas se não tiver amor, de nada vale. Eu posso ter um bom carro, eu posso ter uma boa família, eu posso ter uma boa casa, mas se eu não tiver compaixão, de nada adianta. Aleluia. A Bíblia vai nos informar acerca do bom samaritano. Jesus vai contar a parábola para aqueles doutores que foi falar com ele: o que eu faço, Senhor, para herdar o reino do céu? Aí Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e amarás o próximo como a ti mesmo. Sim, Deus, verdade, meu Pai. Aí depois de Jesus terminar de falar essas questões, aí não vai se levantar mais, mestre, quem é o meu próximo? Jesus disse: havia um homem que descia de Jerusalém, havia um homem que descia de Jerusalém. Ele foi bofeteado pelos salteadores bateu nele, quebrou as pernas dele, ele estava quase a morrer no chão, ele estava quase à morte. E aí, vindo descendo um sacerdote, olhou aquele homem caído, passa de largo. Vem o levita, também vai passar de largo. Aí também vem um bom samaritano. O bom samaritano estava com a sua mala preparada, estava com seus utensílios dentro da mala. Vinha o bom samaritano com a sua carruagem, ele descia a Jerusalém. Olha, a intenção do bom samaritano era: eu preciso pegar este voo. Se eu perder este voo desta viagem, o outro só daqui,
Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Jesus termina de alimentar essa multidão. E agora Jesus vai dar uma ordem para os seus discípulos. Ó, pega agora o barco e vão embora. Porque após aquele milagre feito, Jesus ele foi conversar com o Pai. E Jesus, ele sempre gosta de conversar com o Pai. Verdade, Deus. Todo filho gosta de pedir uma instrução do Pai. Todo filho gosta de comunicar, fazer pergunta ao Pai. E Jesus gostava de conversar com o Pai. Jesus disse: olha, eu vou para o monte e vou conversar com o Pai. E vocês pegam o barco e vão embora. Olha, a gente sabe que existem pessoas que quebram a cara porque não perguntam ao pai, não perguntam à mãe, não perguntam ao pastor, ovelha não pergunta ao pastor. Por isso que quebram a cara. Aleluia, por isso que sofre. Mas é porque é culpa da igreja, culpa de Deus não. É porque simplesmente não se comunicou. E quem não se comunica, se complica. A Bíblia vai nos informar que agora Jesus vai subir ao monte para orar. E os discípulos vão embora. Ora, se os discípulos forem embora e Jesus vai no monte orar, automaticamente não teve barco para Jesus. Os discípulos devem pensar: mestre, mas como a gente vai embora? Como que o senhor vai ir? O senhor não tem barco. Jesus vai embora, vai. E eles entram no barco. A Bíblia diz que quando ele já está no meio do mar, o vento sobrevém. Percebamos que o vento ele surge quando a gente está perto de receber algo de Deus. É onde o vento assopra. De repente a gente acha que já andou muito e a gente ainda está no meio. De repente a gente acha que já fez muito e a gente ainda está no meio. A Bíblia diz que quando aquele vento sopra naquele barco, o barco vai balançar para lá e para cá. Aleluia. Olha que já era noite. Aleluia, já era tarde da noite. A Bíblia não fala, mas todos os textos da Bíblia, que quando fala na vigília da noite, aproximadamente era meia-noite. Aleluia, irmãos. E meia-noite é a hora, louvado seja o nome do Senhor, em que as lutas acontecem. Perceba que quando acontece de manhã, os noticiários mortes à noite, porque o escuro, aleluia, o inimigo gosta de trabalhar. Ele trabalha de dia, trabalha, mas à noite ele fica mais à vontade. E Jesus disse: todo aquele que não anda na luz, esse tropeça, porque está em treva. Aleluia. Mas quem tem Jesus está na luz. Quem tem Jesus, ele não anda em treva. Quem tem Jesus, aonde ele chega, a treva tem que bater em retirada, porque o brilho do Espírito Santo brilha. A Bíblia vai nos informar que agora o vento sobreveio aqueles discípulos. Pedro está no barco, de repente quem aparece? Jesus aparece andando sobre o mar. Aleluia. Pedro vai olhar aquele homem adornado com suas vestimentas brancas, ele passeando no mar, no meio daquela tempestade. Agora Pedro vai se assustar. Aleluia. Quem que até eu me assustaria? Aleluia. Até eu estou na meia-noite no meio de um oceano Atlântico, o vento bater, as águas bater no barco, e de repente o homem branco andando. Ora, eu não sei o que eu pensaria. Nesta hora foge a esperança. Aleluia. Quer ver a esperança fugir? É o momento da luta. Aleluia. Qualquer luta a gente quer descartar, qualquer prova a gente quer desistir. Eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de ir pro culto. Qualquer coisinha, eu quero ficar no cantinho da minha casa isolado. Melhor estar na minha casa do que estar na igreja. Não, Salmista Davi disse: alegrei-me quando dissemos vamos à casa do Senhor. A Bíblia vai nos informar que Pedro vai olhar assustado, é um fantasma. Os discípulos também vão olhar, é um fantasma. Aleluia, louvado seja Deus. E o vento está balançando o barco. Agora Jesus, quando vai ver o desespero de Pedro, vai ver o desespero daqueles homens, Jesus disse: não temas, sou eu. Aleluia. Quando Jesus fala isso, não temas, sou eu, é porque Pedro disse: se és o Senhor, manda que eu vá. Jesus disse: vem, Pedro.
sabe que a maior segurança é estar no barco. Porque se o vento era o contrário, se as águas estavam agitadas, ora, maior segurança é estar no barco. É verdade, Jesus. Por que Pedro foi? Pedro teve fé, andou, deu um espaço. Ele teve fé naquele que ele chamou. Mas no meio da luta, no meio da adversidade que Pedro agora estava passando, a gente que não pode é perder o foco. E qual é o foco de nós, igreja na face da terra? Só tem um: o céu. É verdade, Deus. Pedro, ele vai andar em direção a Jesus. Olha, ele está andando tranquilo, porque os ventos muitas das vezes batem. Pedro nos dá um ensinamento aqui, que independente que seja luta, a gente não pode perder o foco. Se o nosso foco é prosseguir, mas aonde está isso na Bíblia? Filipenses 3,13, Paulo diz: eu não ignoro vos nossos irmãos, que vos tenham alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para a frente, aleluia, me esqueço das coisas que para trás ficam, aleluia. Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, ele estava andando. Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, ele estava no equilíbrio. Pedro, quando estava focando em Jesus, ele vai andar, mas de repente o vento bateu, irmãos. Quando a sua casa está tudo bem, quando a minha casa está tudo bem, quando a gente estamos obedecendo os mandamentos, quando a gente estamos buscando o Senhor direitinho, o que acontece? O vento vai bater forte, mas por quê? É para você desistir, é para você parar. Então nessa noite a palavra é: não olha para a tempestade, não olha para o vento, olha só para quem? Olha para o cordeiro. O cordeiro se chama Cristo. Olha para ele, porque se olhar para ele não perde o alvo. Se tu olhar para ele, tu não perde o objetivo. Se tu olhar para ele, não tem como, aleluia, as lutas bater, as dificuldades bater, aleluia, pode até bater, mas o que tem protegido, eu vou te falar o que tem protegido, aleluia, está no livro de Mateus capítulo 7, verso 24, aleluia, perdão, verso 23, que vai fazer uma comparação entre o homem prudente e o homem sensato. E o que diz a Bíblia? Olha, todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica, comparado-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correu os rios, assopraram o vento e bateram naquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque estava firmada na rocha. Aleluia. Da mesma forma, comparado-ei ao homem sensato, que ouviu a minha palavra, mas não as praticou. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram o vento e bateram naquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Este Jesus te chama no meio da dificuldade, venha, porque se ele te chamou e você acreditou na palavra dele, pode ter demônio, pode ter principado, pode ter encantamento, mas não vai te parar, porque tu está olhando para Jesus. Nessa noite, olha para Jesus, olha para o cordeiro, que não tem tanta rua, imagina, que vai fazer tu parar os seus objetivos. Pedro está olhando para Jesus, mas quando ele deixa de olhar para Jesus, ele olha a dificuldade e ele cai. Aleluia. Ô irmãos, quando a gente dá uns créditos às lutas, a gente está dizendo para a luta se luta, você é maior do que o meu Deus. Pedro, de espécies alguma, não podia olhar aquela tempestade. Mas se eu for olhar para o lado humano de Pedro, eu vou entender Pedro. Porque nós somos ser humano. E nós, ser humano, nós temos essas limitações. De muitas das vezes a gente olhar para a tempestade, a gente parar por causa dos ventos. E Deus conhece isso. Mas quando a gente se afundar, a gente tem que fazer o quê? Tem que clamar a Ele. Aleluia. Pedro clamou: mestre, me ajuda, me socorre. Aleluia. Louvado seja Deus. E Jesus está
daquele discípulo. Sim, Deus. Imagina como é que está o barco daqueles discípulos. Bagunçado. O barco está destruído. Verdade, Jesus. O barco está numa calamidade só. Quando Jesus entra no mar, perceba que Pedro passou fora do barco um momento de experiência com Deus. Mas agora Pedro ele vai sozinho. Quando Jesus chama, Pedro vai sozinho aos braços ao encontro de Jesus. Mas agora quando Pedro volta para dentro do barco, ele volta com Jesus. Sabe o grande problema? É que a gente tem que sair daqui com Jesus. Porque se a gente chegar em casa e tiver uma coisa bagunçada, ele vai arrumar. Jesus arruma tudo aquilo que está bagunçado. A Bíblia diz que agora Jesus está no barco. Eles vão olhar assustado, eles vão olhar, eles vão entender. Aleluia, mas o vento cessa. Aleluia, ei, o vento cessa. Deixa o vento bater, mas o vento vai trazer experiência, o vento vai trazer crescimento. Aleluia. E qual é o segredo? O segredo é permanecer. Eu não estou entendendo, mas está doendo as calúnias, está doendo as pedradas, está me faltando alimento na minha casa, está faltando dinheiro no bolso, eu não estou muito bem, eu estou enferma. O que está faltando?